Estamos aqui na Baco Odontologia, eu, Dr. Romeu, bate-papo aqui com meu grande amigo, Dr. João Paulo Martins. Vamos falar um pouco sobre o que há de mais novo no mercado hoje, que é o imediatismo, que vem há vários anos, na verdade, né? Sobre o imediatismo. Vem aqui, coloca o seu implante, a sua dentadura e já saia sorrindo para o mundo. Então vamos falar um pouco hoje, melhor nada aqui, o nosso especialista, Dr. João Paulo Martins aqui, falar sobre este assunto, João. O que você tem para falar sobre aquele imediatismo que eu acabei de jogar aqui agora, né? O mundo ele tá muito rápido, né? A gente tá com o celular ali, a gente quer as coisas para ontem, a gente quer responder rápido, fazer as coisas rápido, resolver um monte de coisas muito rápido. No meu ponto de vista particular, para odontologia isso não é tão bom, tá? Porque o que a gente vê hoje? A gente vê as clínicas aí oferecendo, vem aqui em 3 dias, em 2 dias, em 1 dia, faça seus implantes e elimine sua dentadura, vamos supor, né? Só que, será que precisa de tanta pressa assim para a confecção desse trabalho? Do meu ponto de vista, isso acaba gerando uma sequência de erros ali que vai culminar numa prótese desadaptada ou uma estética que não é tão agradável quanto poderia ser. Então, mas mesma coisa, às vezes chega um paciente com uma prótese aqui para você mexer, o cara acabou de fazer uma dentadura, mas está com os dentes todos desgastados. Por quê? A dimensão está errada, está fechada, né? Então adianta você comprar um dente caro lá, um dente alemão da Kuser, um premium, e desgastar todo o dente na hora da instalação. Fora que, se a gente pegar esses trabalhos, veja bem, pessoal, não estou falando mal de quem faz carga imediata, tá? Eu estou falando que a chance de você não conseguir corrigir um errinho na moldagem, na prova da barra, na prova dos componentes, na estética, ela aumenta. A chance de erro aumenta. Então, eu particularmente gosto de fazer da forma convencional. Faz os implantes, deixa cicatrizar o período correto ali, que também não é tão grande, um período de 3 meses. A pessoa ficou com quantos anos aí usando prótese móvel? O que são 3 meses? Para daí confeccionar uma peça adequada, adaptada, que o paciente vai conseguir higienizar, que o paciente vai conseguir sorrir contente, ele vai gostar do dente, vai gostar da cor da gengiva, a gente consegue escolher, consegue provar, né? E tem toda aquela questão de cicatrização de gengiva, o formato da gengiva, é o que eu sempre falo para os pacientes, sabe? Tudo que é feito muito rápido, é feito meio que nas coxas, né? É feito muito... Passam coisas batidas. Comendo etapas, né? Passam detalhes, né? É assim, você prometeu pro paciente lá que em 2 dias ele vai estar com a prótese em boca. Aí você percebeu que os parafusinhos para você colocar a barra não estão descendo passivos, não estão descendo assim certinho. Ele entra meio forçando, meio puxando. Você vai instalar a barra. Só que essa tensão que tem lateral no implante, a médio e longo prazo, vai fazer ter perda óssea, entendeu? Vai fazer a peça ficar soltando, e aí começam os problemas, né? Porque o que mais aparece hoje é retrabalho. O paciente faz os implantes, faz as próteses, mas aparece aqui depois, assim, 6 meses, 1 ano, querendo trocar a peça, e você fala, pô, mas o implante tá um pouquinho fora do osso, não foi colocado adequado, a gengiva cicatrizou, ele fez a extração dos dentes, colocou os implantes, fez a prótese. Passa 6 meses, a gengiva cicatriza, fica um espaço entre a prótese e a gengiva, né? E fica parando sujeira. Essa, do meu ponto de vista, é uma odontologia com uma qualidade um pouquinho diminuída, sabe? A gente consegue entregar trabalhos com uma qualidade muito alta, se a gente prezar por esses passos, pelo cuidado nos passos, por fazer a coisa certa, né? Porque a gente tem que entregar saúde. Do meu ponto de vista, a gente tem que entregar saúde. Então, entregar os dentes. Que adianta o sorriso ficar bonito, passou 6 meses e está com problema. Então, a gente tem que entregar saúde para os nossos pacientes. Esse seria o principal foco do nosso trabalho, né? Outra coisa, aproveitando o gancho, né? Graças a Deus não é com a gente, mas chega muitos casos de pacientes aqui na clínica de retrabalho e eles se queixam muito sobre o mau hálito. Ah, doutor, eu fiz um implante e parece que eu fiquei com um mau cheiro, um gostinho esquisito na boca. O que pode ser isso? Você que é especialista pode responder melhor, né? Olha, a gente tem 3 tipos de plataforma de implante: hexágono externo, hexágono interno e cone Morse. né? Os dois hexágonos, interno ou externo, são conexões protéticas mais antigas. Então, implantes que foram desenvolvidos lá na década de 60 e que são utilizados até hoje. São um tipo de implante um pouco mais em conta, componente um pouco mais em conta, mas por ser uma tecnologia mais antiga, ele gera um pouquinho de mau hálito, principalmente se o paciente não tiver uma higienização adequada. Nós não utilizamos mais esse implante, a gente faz todos os implantes aqui na clínica cone Morse, que é uma conexão mais moderna, onde eu tenho um selamento
tratamento gengival melhor. Então não fica parando uma sujeirinha ali em volta aonde o dente do implante encaixa no pininho, sabe? É um pouco mais moderno, as coisas vão melhorando, né? Esse é um dos motivos de gerar mau hálito, mau cheiro, gostinho ruim. Usar um implante com uma tecnologia um pouco mais antiga. Outro motivo que pode ocasionar mau cheiro. E são implantes mais baratos, geralmente. São implantes mais baratos. Então, quando o paciente às vezes vai fazer um orçamento, uma reabilitação oral, para corrigir um problema na boca ali, muitas vezes ele vai em 1, 2, 3 dentistas, mas o material, o que está sendo oferecido para ele são coisas diferentes. E se o profissional não explica isso pro paciente, é complicado, porque ele chega aqui, eu tô com orçamento de tanto, mas lá fez tanto. A gente tem que comparar coisas iguais, pode ser que não seja a mesma coisa. Né? Se você comparar coisas diferentes, a gente sabe, um componente é um mini pilar para cone Morse, é muito mais caro do que para hexágono externo, o próprio implante em si, entendeu? O componente depois calcinável, a parte que a gente vai utilizar para fazer o dente em si, inserar no laboratório. Então, a gente tem que oferecer o melhor que a gente tem no mercado. Por quê? Porque isso vai fazer com que a gente não tenha problema futuro. Né? É que a gente tem que pensar em longo prazo, né? Longo prazo. 20, 30 anos, e não pensar daqui 1, 2, 3 anos, né? O que eu sempre passo para meus alunos, meus pacientes, é que a gente tem que pensar em previsibilidade. O que é previsibilidade? Poxa, é eu conseguir prever que aquela prótese, aquele implante, aquele trabalho que eu fiz vai ficar bom a médio e longo prazo, 5 anos, 10 anos. Porque se não tem previsibilidade, eu coloco alguma coisa ali, um tratamento do meu paciente, que daqui 3, 4 meses eu não sei o que vai acontecer, entendeu? Então por isso que às vezes o paciente chega, um caso bem comum, né? Às vezes chega o paciente aqui com uma raiz meio comprometida, você precisa fazer aumento de coroa, tratamento de canal e uma fixa, um núcleo e uma fixa, por exemplo. Às vezes a gente acaba condenando esse dente e fala assim, não, vamos extrair e fazer um implante, porque é menos previsível eu tentar recuperar esse dente do que eu fazer um implante. Esse dente aí, se eu fizer aumento de coroa, núcleo, tratamento endodôntico, fragiliza o dente um pouquinho. Dependendo, eu vou ter um trabalho ali que pode ser que daqui 3 meses o rapaz trinque o dente na mastigação. Então, o que eu faço? Coloco um implante, porque eu sei, o implante vai ter que extrair o dente, mas o implante vai durar mais com certeza. Tem que colocar na balança, né? O que compensa a longo prazo para o paciente, né? O que vai compensar o investimento dele, né? Será que esse investimento que ele vai investir vai durar? Sim. Vai dar um conforto no sorriso, na mastigação, na fala, no bem-estar social, né? Na inter-relação entre as pessoas, né? Então, pessoal, odontologia a gente pensa muito nisso. Odontologia não é do dia para a noite, não é voltado assim, daqui 1, 2 anos. Não, é uma vida que a gente está mexendo. Nós somos profissional, o médico da cabeça e pescoço, e principalmente da boca. Então a gente tem que cuidar dos pacientes com muito respeito, com muita seriedade, profissionalismo, que foi o que a gente aprendeu na nossa academia, na Universidade Estadual de Maringá, na UEM, né, João? Exatamente. Com muitos conselhos aí dos nossos grandíssimos professores, né, sobre a responsabilidade e tratar o nosso paciente como fosse um ente querido da nossa família, Sim. né? Então, odontologia, creio eu que seja como vários profissionais, que seja isso, né? Eu ouvi uma frase de um dentista famoso brasileiro num congresso, na Dental Press, no ano passado, que ele falou assim, em 2023, falou, o dentista, quando ele precisa ir ao dentista, ele sempre escolhe o dentista mais conservador, sabe? E isso ficou na minha cabeça. E por que será que o dentista, ele prefere ir no mais conservador? Porque ele quer fazer o mais conservador na boca dele. O trabalho mais embasado em ciência, sabe? Não essa correria, essa pressa, esse tipo de coisa, né? Então isso é bem interessante. Muito bacana. Então, pessoal, quando tiver alguma dúvida, receita milagrosa, algo que aconteça assim do além, procure a Baco Odontologia, Dr. Romeu Baco, toda a equipe, junto com o Dr. João Paulo Martins, a doutora Renata Pianovski e toda a nossa equipe, que trabalhamos com muita seriedade e respeito com todos os nossos pacientes.